Eu estava pesquisando aqui a quantidade de profissionais ligados à saúde, à beleza em geral, nesse mercado de estética. E são 480 mil profissionais, direto ou indiretamente, nesse mercado. Então, é bastante gente. E eu lembro que em 2008, e provavelmente agora, eu não vi os dados agora da pandemia, mas 2008, que teve a crise econômica, ah, teve um estudo em relação no Brasil mesmo, o mercado, né, segmentado, assim, o impacto da crise, né, nos diversos segmentos. E a beleza, a indústria da beleza, era totalmente imune à crise. E é muito interessante, né? E mostrava até um crescimento. E a hipótese, né, se é discutido aí, é que quando a pessoa está sem dinheiro, mas pelo menos ela se cuida, para ela poder se sentir bem. Então ela não vai viajar, de repente, ela não vai ter um consumo ali de bens materiais, mas pelo menos ela se cuida para ela ter alguma coisa boa, né, para assim, de benefício ou de bem-estar. Então é muito interessante. E provavelmente na Covid também, porque a gente viu um crescimento bem grande na quantidade de procedimentos estéticos. E, então é legal, assim, para o investidor, para quem está olhando esse mercado, ficar de olho nisso também, né? Um mercado antifrágil, né? É, a gente até comentou um pouco sobre isso, que tem alguns mercados, o da beleza, ele tem essa tendência e essa dinâmica que, embora tenham crises, e hoje, não só no Brasil, mas a gente olha mundialmente, a gente está vivendo épocas de policrise, né? Então, quer dizer, nós estamos com países em guerra neste Uhum. momento. Nós estamos falando de inflações, nós estamos falando de mercados que, né, enfim, estamos no próprio Brasil com questão de cidades sofrendo como o Sul, né, a Uhum. questão climática, Sim. e mesmo assim, com essa denominação policrise, a gente vê alguns mercados com crescimento. Então, é interessante, e é o que a gente fala do comportamento da própria indústria. E aí, o comportamento que é do brasileiro, ou o comportamento da pessoa, que determina ali, né? Então, tem várias questões. Aí, quando a gente está falando do indivíduo, lógico, você está na pandemia, poxa, vamos cuidar, vamos aproveitar. Então, quando a gente está aqui, além de cuidar da saúde, de não ter Covid, de, Uhum. né, ter todo aquele cuidado, autocuidado próprio com a família e tudo mais, com a casa, o que mais que eu posso fazer? Então, quer dizer, cabelo, pele, tudo mais, né? Remédios, vitaminas, academia. Quantas pessoas fizeram academia em casa, começaram a Uhum. fazer, que não Sim. precisava, por exemplo, ter aparelhos em casa para você fazer um bom exercício. Então, a pandemia, ela nos trouxe muitos ensinamentos. E a indústria da beleza, ela cresceu muito com tudo isso, e ela vem crescendo, ela já estava numa crescente desde 2008 até antes, né? E um fato interessante é que quando a gente olha para o mercado, eu sempre olho essa questão, o que está crescendo, né? Por que a gente está tendo isso? Então, o nosso e-commerce, por exemplo, nos últimos 15 anos, teve um estouro, né? Nós crescemos muito. E muito desses e-commerce é voltado à área da saúde e beleza. Uhum. Quando não é voltado para a área da saúde, existe ali naquela vitrine, naquela loja, naquele marketplace, produtos específicos para beleza, em geral. Então, Uhum. olha só, acesso, prazo de entrega, tudo isso, né? É. E também tem um outro fator que eu gosto bastante de falar, que é o seguinte: o brasileiro, ele gosta muito de mídias sociais. Então, é muito provável que muitos ali gostam de se comparar também, Uhum. tanto em roupa, quanto beleza, quanto cabelo. Sim. E, por exemplo, o próprio TikTok, a quantidade de propagandas que tem ali de cosméticos, de cirurgias, de dermatologias, de procedimentos. Então, o brasileiro, ele, e você sabe, quanto mais você acessa, você é mais impactado. Uhum. E isso gera o quê? Gera aquela vontade, poxa, em algum momento eu vou fazer uma cirurgia plástica, em algum momento Sim. eu vou procurar melhor dermatologista com os melhores procedimentos, e procura essas redes para isso. Uhum. Então, é natural que o Brasil
continue crescendo, porque continua sendo impactado. Quanto mais você olha, né? Então, hoje, parte dos negócios, e muitos negócios da beleza, são gerados a partir, por exemplo, dessas mídias sociais. Principalmente o TikTok, gente. Eu tenho visto a quantidade de vendas, não, a gente não consegue mensurar, porque é muito, né? Tá muito distribuído ali, mas mensurar realmente quanto que é isso. E as próprias influenciadoras ou influenciadores também, né? Então, quer dizer, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, o quanto realmente as influenciadoras impactaram com produtos novos, com procedimentos novos ou com indicações. E aí, gente, tem uma série de coisas olhando com essa vertente de investimento, de liderança de mercado, de comportamento. Eu acho que as mídias sociais, elas agregaram muito para isso e favorecem, né? Nossa, você falou uma coisa muito certa, né? O comportamento da pessoa é o que vai determinar o tipo de experiência que ela vai atrás, que ela vai buscar. E na pandemia teve um crescimento muito grande das mídias sociais Sim. e da gente conseguir se enxergar na tela, porque até então a gente não se enxergava tanto na tela. E foi até uma dúvida que a gente ficou em plena pandemia, porque estava todo mundo trancado, a gente mal atendia, e de repente começou uma busca por procedimentos. E as pessoas estavam, assim, quase deprimidas, porque precisavam fazer aquele procedimento. E é isso, porque a pessoa começa a se olhar muito na tela, identifica uma ruguinha a mais, uma textura da pele que está ruim. Então, eu preciso do procedimento para me sentir bem, para eu conseguir me enxergar na tela na reunião de trabalho. E aí, é isso. O comportamento de mídia social é que faz uma demanda para a busca do procedimento, que na finalidade, no final, a pessoa quer se sentir bem. Claro, né? claro. É uma coisa que eu gosto bastante quando a gente fala desse tema, são também as áreas ou segmentos que são nichados, que a gente chama, né? E há alguns anos atrás, essas grandes indústrias, elas foram impactadas, por exemplo, por ter um olhar para a inclusão. Por exemplo, peles negras, né? Cabelos. Então, eu gostei muito disso, eu gosto muito disso. Porque eu, como mulher e uma das representantes de liderança feminina como um todo, eu entendo que a gente precisa ter essa representatividade, né? E saber que nós temos os médicos cada vez mais olhando para isso, se especializando, apoiando, criando soluções, né? Criando soluções. E aí a gente pode entrar tanto na questão de mulheres, homens, peles, né, e tudo mais. E tem uma outra coisa que eu gosto bastante do mercado, que é a questão também falando um pouco de inclusão, que são as oportunidades, por exemplo, uma cirurgia plástica ou para alguns procedimentos, planos de assinatura, né? Se há alguns anos a gente falasse sobre isso, não ia realmente, provavelmente algumas pessoas há 20 anos atrás até pensaram, mas não era o momento. Hoje é o momento. Sim. Hoje quase todas as clínicas ou muitas clínicas, né, já tem essa proposta aí de, olha, o que eu proponho ou o que nós propomos para você é isso, e você pode ao longo do tempo aí fazer, né, e ver a melhor forma de você fazer um plano de assinatura, e você pode ir lá retocar, fazer, usar, trocar. Gente, olha que bacana. Né? Muito legal. Então tem muitas coisas. Então o meu olhar para o negócio e para a beleza é um mercado que vai crescer, mas é um mercado que principalmente que a gente ainda precisa olhar essa questão de diversidade no Brasil, criar oportunidades e, por que não, também propor algumas coisas específicas ali, né?